você, a caneta é sua, para que a gente possa interagir com você, orar por você. Tem a filha da Fábia por 6 meses ali também, entregue para ela, mesmo ficando 6 meses. É 6 meses que nós vamos orar por ela, conhecer o nome, conhecer a vida dela, interagir. Isso é ser igreja, irmãos. Nada pode passar por despercebido na igreja, nada. Quantas vezes o culto acaba? Quantas vezes o culto acaba? Eu estou aqui pregando, o culto acaba, aí eu vou em cima de um irmão, colo perto dele ou de uma irmã e falo assim, fala. O que, pastor? Pode abrir a boca, o que está acontecendo? Como é que o senhor sabe? Ele, só em te olhar, eu já percebi que a coisa não está boa. O que está vendo? Pode falar só para mim, eu preciso chamar a pastora. E aí é que eu já começo a chorar. Nada pode passar por despercebido. E quando eu não ver, procure. O profeta não sabe de tudo. Quando o filho da Sulamita morreu, ela chegou lá, olhou, deu uma bronca em Eliseu. Ô mulher ousada, viu? Aquela mulher devia medir desse tamanhozinho assim, porque diz que as baixinhas são as piores. Ela chegou para o profeta e falou assim, eu te pedi algum filho? Você passava todo ano aqui na minha porta, eu olhava você pela janela, um dia eu decidi construir um quarto, botar uma mesa, uma cadeira, uma cama para você. Eu pedi alguma coisa a você? Eliseu disse, não pediu. Eu pedi algum filho a você? Não pediu. Aí você profetizou que um ano depois eu ia ter um filho, eu tive o filho. E agora o meu filho morreu. Olha o problema que você me arrumou. Geazi, que era sempre, o Bruno já deve ter ouvido essa expressão, não sei se na força que ele serve, mas eu já ouvi essa expressão no mundo militar. Sempre quem quer mandar é quem não tem poder. E aí Geazi, que repreender ela, Eliseu falou assim, faça isso não. O Senhor não me revelou a sua dor. O Senhor não me mostrou a dor dela. E nem tudo Deus mostra. E tem gente que às vezes sai da igreja assim, não vou vir mais nessa igreja não. Chorei pra caramba. Todo mundo viu que eu estava triste. E ninguém chegou perto de mim. Não, irmãos. Você tem que chegar, procurar os pastores, procurar o seu discipulador. Dizer, eu preciso de ajuda. Quem tiver morrendo afogado, que não pede ajuda, vai morrer afogado. Não tem jeito. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Livro de Atos, eu coloquei uma arte aí. Não pedi o Mateus para fazer. Não, eu coloquei uma arte aí. Mandei não. Isso. Atos dos Apóstolos, fazendo discípulos. Apesar que a de vocês está linda também. Isso. Tá pronto. Gostei. Está melhor. Reconheço. Minha humildade. Atos, aquela está mais sombria, né? Atos dos Apóstolos. Gente, desculpa eu fungar um pouquinho aqui os lenços. Parece que a Marta me pegou, viu? De ontem para hoje eu estou meio martado. Fala da pastora não, gente, que eu botei o nome do meu chat GPT de Leide. E eu estou assim, Leide, como é que é isso assim, assim? Aí veio a pastora, quem é Leide? Quem é Leide? Aí eu falei o nome do meu chat GPT. E ela franziu a testa, e por que o nome do seu chat GPT é Leide? Porque eu quero que seja Leide, ué, qual o problema? Mas por que Leide? Quem é Leide? Falei, o nome do meu chat GPT, amor. Mas eu quero saber por que Leide. Aí eu falei, antes que a panela voe, eu falei, amor, lê Leide de trás para frente. Ela leu e disse, é Ediel. Falei, por isso que o nome é Leide. É só por isso. Não tem outra história.
Então, nós vamos começar a mensagem de hoje. E está no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 8. Quem foi o escritor do livro de Atos? Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas do reino. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas permaneçam na promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Espera aí um pouquinho, volta lá. Volta o versículo. Eu gosto da versão que diz: depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino, e comendo com ele, disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não muda? Essa versão que eu falei não é melhor? Não dá mais uma clareza no texto? Então, vamos lá. Talvez a sua Bíblia esteja assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Se Jesus fosse português, ia dizer: não interessa. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós lemos que antes de subir aos céus, Jesus deixou aos seus discípulos uma promessa e uma missão. Ele sabia que sozinhos eles não teriam forças suficientes para cumprir aquilo que estava por vir. Por isso, não ordenou pressa, mas espera pelo poder do alto. O que aconteceu? Antes de falar, eu quero saudar os irmãos que estão aí na internet, nos acompanhando pelo YouTube, pelo mundo. Que Deus te abençoe, que esse culto seja uma bênção para a sua vida, e que você procure uma igreja mais perto da sua casa, entregue sua vida a Jesus. Não sei se você está triste, angustiado, atribulado e parou de ir para a sua igreja, vá lá, converse com o seu pastor, peça perdão, receba perdão. E se você descobrir que não dá mais para congregar lá, procure outra casa de fé, mas saia com o coração limpo e vá servir a Deus, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Amém? O que aconteceu? Houve uma ruptura, houve um trauma muito grande na vida dos discípulos, a partir do Getsêmani, a partir da prisão de Jesus. Porque, veja bem, é natural, os caras tinha Jesus como o homem que veio de Clipton. Ele era o Superman. Ele curava paralítico, ele ressuscitava mortos. Ele era um cara. As pessoas tocavam nele, eram curadas.
As autoridades romanas, escribas, fariseus, tentavam matá-lo de qualquer jeito, persegui-lo. Ele desaparecia no meio do povo. Ele enfrentava gente que ninguém ousava enfrentar. E não acontecia nada com ele, porque a hora dele ainda não era chegada. As autoridades tinham até medo dele. Então, imagine você andando com uma pessoa dessa durante 3 anos e meio, vendo pães serem multiplicados, multidões serem alimentados, coisas que nunca se ouviu falar no planeta. O cara andando por cima das águas, mandando, imagine você, imagine eu, vou colocar eu aqui, eu quase não me dou como exemplo, mas imagine o tal do Christian, a tal da Marta, a tal da Ingrid, do Cristóvão, que está arrasando aí com Portugal, eu simplesmente levantar a mão e falar, para com isso tudo aí, agora eu quero o sol, e o sol volta e pare de chover, e eu mando os rios simplesmente baixarem as águas. Vocês vão dizer assim, meu pastor é o cara. E Jesus mandava a tempestade se acalmar, e os discípulos se acostumaram àquilo, e agora viram um homem fragilizado, sendo preso, sendo acusado injustamente e quieto, calado, como se fosse impotente. Pior, viram o martírio dele, viram a tortura, viram a crucificação. Houve um trauma. Quem é psicólogo aqui pode mensurar o que aconteceu na alma, a ferida que se abriu na alma, na mente, no psique, sabe, nas emoções daqueles homens, daquelas mulheres que seguiam Jesus. O trauma foi tão grande que Maria Madalena, lá no túmulo, nem reconheceu ele. Olhou e não reconheceu. Por quê? Porque a lembrança era só daquele Cristo destruído. Tão destruído que Isaías pregou: nenhuma beleza víamos, para que quando víssemos o desejássemos. Não está falando de beleza física ali, não. Isaías estava vendo o vitupério, o martírio de Cristo. Era a visão dele. Horrível, horripilante, terrivelmente terrível. E aí os caras ficaram traumatizados. E aí, de repente, Jesus aparece, inteiro, lindão, penteado, barba feita, unha feita, cabelo feito, inteiro, limpo, só os cravos nas mãos e dos pés aparecendo, dizendo: Pai seja convosco. Quem não estava lá nem acreditou, Tomé não acreditou. Imagina. Quando eles viram o que aconteceu, o Jesus ressurreto, vivo, eles falaram assim: agora não, agora ninguém segura mais nós, não. Agora nós vamos sair pelo mundo inteiro pregando. Aí Jesus disse: tira o pé do freio, tenham calma, não é assim que a banda toca. Se o Felipe estivesse aqui interpretando, ia ficar doido comigo agora. Felipe falava assim: pastor, se eu falo uma gíria lá do Brasil que não tem como interpretar. Não é assim que acontece. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que aquela emoção, que aquela euforia ia passar diante de tudo aquilo que estava por vir. Que eles precisavam de muito mais do que aquilo ali, que eles estavam vendo. Que a fé ia esmorecer, mesmo eles sabendo que Jesus tinha ressuscitado, a pressão que eles iam passar sem o Espírito Santo, ninguém ia aguentar, irmãos, porque quando a crise chega sem o Espírito Santo, ninguém suporta. Eu já preguei aqui para vocês sobre João Batista, que foi cheio do Espírito Santo no ventre, que ao batizar Jesus, viu o Espírito Santo descer como pomba, pousar no ombro dele, que ouviu a própria voz de Deus falando assim: este é
O verbo está em que tempo? Este é o meu filho amado no qual tenho prazer. Essa frase está em que tempo? Presente. É uma frase imperativa, decisiva. Este é. Não tem, é sine qua non. Não tem condição nenhuma de não ser. Sem a qual não tem como. Ele é o meu filho amado no qual eu tenho prazer. João ouviu o próprio Deus falar isso, mas a crise chegou, ele foi preso, abandonado, passou fome, sofreu tortura psicológica, e no finalzinho alguém chegou para ele e disse: João, meu camarada, desculpa aí, mas a filha de Herodias acabou de dançar e Herodes, bêbado, fez uma besteira, ofereceu até a metade do reino, pede o que tu quiser, e a menina pediu a tua cabeça. E o carrasco já está amolando lá o machado, a foice, para arrancar a tua cabeça, para levar numa bandeja de prata. O copeiro já está polindo a bandeja. Tinha 2 discípulos do lado de fora da grade. João mandou chamar os 2 discípulos e disse: vá até Jesus de Nazaré e pergunta se é ele mesmo o Cristo ou se nós devemos esperar outro. Olha o que a crise faz. Então Jesus sabia que os discípulos precisavam de um ingrediente a mais, vindo do céu, não um complemento, mas a plenitude, para que eles pudessem suportar tudo que viriam pela frente e que continua vindo sobre a igreja. Então ele sabia que sozinhos não teriam força suficiente para cumprir o que estava por vir. Não ordenou pressa, mas espera pelo poder do alto. Atos 1:8 revela que a vida cristã não se sustenta de boas intenções ou esforço humano. Tem um ditado aí que é mentira: de boa intenção o inferno está cheio. O inferno não tem boa intenção. Isso é mentira, não é verdade. Eu nem uso essa frase. Lá do inferno só sai coisa ruim. Só plano para destruir a igreja, a família, todas as obras de Deus são arquitetadas no inferno. Mas a obra de Deus não é feita de boa intenção ou esforço humano. Por mais que a gente trabalhe aqui na igreja, por mais que a gente pinte, construa palco, por mais que a gente oferte e entregue o nosso dízimo e compre instrumento, olha como é que esse palco está bonito. Olha que guitarra bonita, gente. Eu me apaixonei por essa guitarra aqui. Olha que coisa linda. Daqui uns dias vocês vão me ver tocando nela. Eu toco, gente. Só preciso treinar. E o Jota está me infernizando para voltar a tocar. Então, olha, bateria bonita que foi doada para nós. Olha que teclado bonito que foi doado. Brincadeira, não foi não. Não é isso, não. Eu não gosto de jogar letra, eu canto a música toda, viu? É brincadeira. Olha, como é que a coisa está tomando corpo, está ficando bonito. Olha lá atrás os nossos computadores da projeção. Olha como as coisas vão acontecendo gradativamente e Deus vai trazendo, Deus vai moldando, sabe? Quando eu vejo, já está. Ontem eu cheguei aqui, tinha 2 monitores, quando eu vi, tinha 4. Eu falei: teve filho, Felipe? Não, eu que trouxe. Então, por mais que a gente tenha o coração no reino, por mais que a gente faça, a obra de Deus não é feita por esforço humano ou por intenções, sejam elas boas, ótimas ou excelentes. Não se sustenta por isso. Ajuda, faz parte do combo. É como, se não tiver, é como Big Mac sem batata frita. Então faz parte do combo. Então Atos 8 revela que eles precisavam do Espírito Santo, porque é ele quem capacita, fortalece, direciona o cumprimento da missão. E aí Jesus faz uma revelação interessante. Ele revela que a vida cristã não se sustenta com boas intenções ou esforço humano.
O texto original no grego, quando ele disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, no grego esse poder, quando Jesus não disse poder, nem power, ele disse dunamis. Dunamis no grego é poder, e dunamis é da onde a palavra dinamite é derivado desse dunamis. Um poder avassalador, um poder que abre, que destrói, porque Jeremias 23 diz que o coração do homem é pedra. Lá em Jeremias 23 diz, não é a minha palavra como fogo, como dunamis, como poder que esmiuça a pedra? Ora, se um governo de um estado queira construir um metrô, e existem montanhas, ele vai ter que usar dinamite, ele vai ter que usar explosivo, ele vai ter que usar dunamis para poder abrir a rocha, quebrar a rocha, para que abra caminho para que o projeto continue. Se nós descobrirmos uma mina que lá tem ouro, prata, nióbio, diamante, esmeralda, qualquer coisa, nós vamos precisar de dunamis, nós vamos precisar de poder, de explosivo, para que a gente possa chegar até o local onde a riqueza está, para que abra caminho, para que o propósito se concretize. E isso é um princípio bíblico, é um princípio espiritual, é um princípio de Deus. Jesus disse, vocês vão ficar aí até que exploda, até que vocês recebam dunamis, poder, para que o propósito seja cumprido. Indicando força sobrenatural, capacidade divina em ação, não habilidade humana. Vocês que se matricularam esse ano no Querigma, no curso de teologia, parabéns. Não desistam. Deus abençoe. Mas não coloquem na cabeça que isso vai fazer com que o ministério de vocês avançam e cresça assustadoramente e que a igreja de próximas igrejas que vocês vão assumir, vão se tornar uma igreja relevante na cidade e vai explodir a cidade simplesmente porque vocês agora vão se capacitar e fazer seminário. Já vou repetir, isso faz parte do combo. É como o Big Mac sem gergelim ou alface e pix, queijo molho especial. Faz parte do combo. A preparação humana, ela é importante. Mas não é o princípio primário do crescimento do reino de Deus na terra. O princípio primário é o poder de Deus. E poder de Deus é uma coisa que está desaparecendo nas igrejas. Continua cada vez mais raro. As pessoas não querem buscar poder de Deus. Há 50 anos atrás, alguém compôs um corinho. Eu acho que mais de 50 anos atrás. Porque a irmã que cantava esse corinho na década de 80, já tinha quase 80 anos. Então, esse corinho já deve ter mais de 100 anos. De madrugada, o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem poder o crente cai. E as pessoas vivem no automático, as pessoas não tiram tempo a sós com Deus, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não tiram tempo para a oração. Hoje eu levantei por volta de 8h15 da manhã. Primeiro que minha esposa fica assim, levanta, amor, acorda, amor. Eu já estou acordado, mas ela fica, levanta, amor, levanta, amor. Aí eu abro o olho assim, estou acordado, mas levanta. Mas esse levanta que ela quer, que ela quer, não é simplesmente porque eu estou deitado. Ela quer que eu acorde, leio a Bíblia, pegue o sermão, revise o sermão, dobre o joelho. Eu conheço ela, ela quer que eu faça tudo isso.
Às vezes ela foi dormir e já não viu que eu fiz tudo isso de madrugada. Quando eu tenho paciência, eu falo assim, já fiz tudo isso de madrugada quando você estava dormindo, deixa eu aqui. Mas eu sei que ela tem esse cuidado comigo. E aí, quando eu levantei, não engrandecendo ela, estou só dando um testemunho, ela estava de joelho, debruçado no sofá, buscando dunamis, poder do alto. E a gente quer viver uma vida no automático e achando que está tudo certo. Tem crente que ousa dizer assim, Senhor, hoje orei, irmão, quando eu estava no trabalho, eu estava falando com Deus, Senhor, não, tá, pá, isso e aquilo, no ônibus, no carro, dirigindo, orei. Você orou? Orou, beleza, mas o que Jesus falou? O que Jesus falou? Quando você quiser falar com Deus, se tranque no quarto, escolha um lugar, clame, TSD, tempo a sós com Deus, e lá no secreto, sozinho, o Pai te ouvirá e te responderá. Isso é buscar poder. Por esse motivo, a maioria de nós não consegue viver, vencer as tentações. E nem discernir os pratos que Satanás oferece, que a gente acha que é bênção. Sabia que muitas vezes, muita maldição, muito problema, muita coisa do inferno vem em forma de bênção? Sabiam disso? Depois, ó, cara na parede. E tem coisa que é irreversível. Tínhamos um orfanato. Recebemos um e-mail da Petrobras para fazer um projeto, que a Petrobras ia escolher um projeto no estado de Alagoas para dar uma oferta de R$100 mil por ano, no ano de 2004. E esse e-mail, quem trabalhava com projetos sociais, todo mundo recebeu esse e-mail no estado de Alagoas. E eu reuni uma equipe e nós ficamos vários dias e várias noites. Nós não precisávamos elaborar um projeto, nós já tínhamos um projeto, era só passar para o papel organizado. E fizemos e enviamos. E adivinha quem ganhou, quem foi contemplado? O nosso projeto. Só que esse dinheiro via prefeitura. Isso tudo que eu estou contando é verdade, é um testemunho. E aí marcaram um dia. Como é o nome da cidade, Tatu? Daquele lá, acima de Atalaia. Pilar. Que tem eu sei porque ele viajava o Nordeste todo, então Tatu é minha enciclopédia nordestina. Pilar é a cidade onde tem a sede da Petrobras no estado de Alagoas. E aí nós fomos convidados para lá para cerimônia solene, os prefeito, para receber aquele checão, sabe? Para tirar foto e tudo isso, depois o chequinho vinha. E aí ficamos, recebemos e tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois disso,
que se apresenta diante de nós é bênção de Deus. Aprendam isso. Seja casamento, seja namoro, até trabalho. Nem tudo é bênção. Viagens, passeios. Nem tudo é bênção de Deus. Então nós precisamos aprender a discernir essas coisas. Dunamis, nós precisamos de poder de Deus para ter discernimento e força para dizer não aos pratos, à tentação que Satanás apresenta diante de nós em forma de bênção. Sabe por que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego venceram no reino de Babilônia? Sabe por que o leão não comeu Daniel e os 3 amigos deles não foram queimados na fornalha? Sabe por que Daniel passou por 4 ou 5 reinos e como governador, entrou como escravo e passou por 4 ou 5 reinos como governador? Porque tinha dunamis na vida deles para discernir. Porque quando eles chegaram lá na Babilônia, ainda novo, eles chegaram famintos, eles viajaram quilômetros a pé, comendo ração, comendo lixo, comendo comida azeda, porque eles eram escravos, a verdade era essa. Comia lavagem, o que sobrava. Mas quando Nabucodonosor viu que eles eram príncipes em Israel, jovens letrados, jovens cultos, jovens que sabiam ler, Nabucodonosor disse, não, esses não vão para o trabalho escravo, não. Alimente eles com a comida da minha própria mesa. Eu quero esse rapaz limpos, bem vestidos e bem nutridos para servir à mesa, para ficar perto de mim. Só que Daniel sabia que as comidas de Babilônia era oferecida a ídolos. E então Daniel chamou os 3 amigos e disse, manos, eu não sei vocês, mas eu não vou comer dessa comida não. É boa, é manjar, é fruta, é tudo coisa boa. Mas eu não vou comer não. E chamou o chefe da cozinha e disse, ó, nós não vamos comer isso não. E o chefe da cozinha falou assim, aí você me quebra. Aí você me complica. Aí você me quebra é ótimo, né? Aí você me quebra. Porque se vocês aparecerem daqui a um mês na presença de Nabucodonosor, com olheira, desnutrido e magros, ele vai mandar me matar. Daniel falou assim, não, vamos fazer um trato, dá para a gente só legume, 15 dias, nada que é oferecido na mesa do rei. Se a gente não se apresentar mais bonito que os outros, a gente come. E aí Deus foi lá e honrou, porque eles souberam discernir que as bênçãos que estavam vindo não eram do céu, eram do inferno. E para discernir isso, só dunamis, só o poder de Deus. É o que essa igreja tem que buscar, é o que você tem que buscar, é o que eu tenho que buscar, é o que nós temos que buscar. Mas o sarrafo começou a subir, tá? Receber poder é bom? Sim ou não? Ser cheio do Espírito Santo é bom? Sim ou não? Mas o cheio do Espírito Santo que eu estou falando não é aquele cara que roda e conta visão e revelação. Nada contra, gente. Eu conheço os dons espirituais, sei que ele existe, sei que tem muito exagero aí. Ontem mesmo eu mostrei um vídeo engraçado, uma irmã dizendo que Deus tinha mostrado a moela da outra irmã. Deus me mostrou a moela, a tua moela. Aí o pastor levantou e disse, meu irmão, o que é a moela? Aí a profeta disse, é o que a gente tem dentro da gente. Aí o pastor disse, mas quem tem moela é galinha, irmão. Como é que você viu a moela da irmã? E isso foi numa igreja, não foi um vídeo engraçado, nem montagem, não. Então, existem os exageros, as coisas. Mas eu creio em dons espirituais. Eu creio em dons ministeriais. Mas não é esse tipo de manifestação que eu estou pregando aqui hoje. É poder para dizer não ao inferno, poder para ter poder, para ganhar almas para Jesus, para atrair pessoas para Cristo. Só que aí o sarrafo começou a aumentar, começou a subir, porque é bom ser cheio do Espírito Santo, é bom ser cheio de poder, mas para quê que você quer ser cheio do poder? Qual é o propósito de ser cheio do poder? Você quer ser cheio do poder, sim ou não?
Quer dúnamos na sua vida, sim ou não? Para quê? Aí o sarrafo subiu. Aí Jesus foi lá e disse assim, ó. Aí, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Mas a palavra testemunha aqui no grego, sabe o que quer dizer? Subiu o sarrafo, viu? Vão ser cheios, né? Sabe para quê que vocês vão ser cheios? Para serem minhas testemunhas. E a conotação de testemunhas aqui no grego quer dizer mártires. Alguém que confirma uma verdade com a própria vida até as últimas consequências. Xiii. Jesus disse assim, vocês serão cheios de poder, receberão dunamis para serem pessoas que confirmam a minha verdade com a própria vida até as últimas consequências. Quem aqui está disposto a isso? Quem aqui vai entrar nesse nível a partir de hoje? Se queimar como uma vela até o pavio cair e apagar. Na Universidade de Oxford, lá tem um memorial chamado Mártires, testemunha, construído entre 1843, em homenagem a 3 homens, Hugo Latimer, Nicholas Hadley e Thomas Cranmer. 3 líderes da Reforma que foram queimados em estaca em Oxford entre 1555 e 1556, por se recusarem a renunciar à sua fé durante a perseguição religiosa sob o reinado de Maria I. Eles são lembrados como símbolo de luta pela liberdade religiosa, lá na Inglaterra. Mostra aí para mim o monumento lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é a Universidade de Oxford. Isso aí. Esse aqui, ó, chama-se Mártires, em homenagem a 3 homens. 3 homens. Que entre 1555 e 1556, Hugo Latimer, Nicholas Hadley e Thomas Cranmer não se curvaram, não renunciaram à sua fé diante da perseguição religiosa da rainha Maria I. E depois, em 1843, foi erguido esse monumento em homenagem a esses 3 homens. Eu pergunto para você e para mim, que legado nós vamos deixar? Nós vamos deixar o quê para ser lembrado sobre o que fizemos aqui na Terra? Ontem, em Londres, acabaram de proibir a marcha para Jesus. Ontem. Está chegando perto de nós, viu? Dizendo que proibiram, alegando que poderia acontecer baderna, quebra-quebra, essas coisas todas. Aonde que marcha para Jesus acontece baderna? Mas ontem mesmo, num parque verde lá, houve uma concentração de religiosos com suas toalhas e seus lenços, orando, dezenas, mais de 2, 3 centenas, orando e rezando para lá, para o Deus deles. Mas a marcha para Jesus foi proibida ontem lá na Inglaterra, no berço do Evangelho. Está chegando perto. Não está muito longe da gente mais, não. E aí Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser mártires. Vocês vão ser alguém que vão ter que defender a minha verdade com a própria vida e até as últimas consequências. Portanto, Jesus não prometeu conforto, mas capacitação para a missão. Esse é o problema, gente. Zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo da Itália. Ele mora na Itália.
é brasileiro, morou aqui em Portugal, e essa família foi uma das famílias que cruzaram Lisboa, Coimbra, durante quase um ano para que a gente plantasse essa igreja aqui. Hoje eles são cidadãos italianos. E eu recebi uma visita deles. E brincando para lá, brincando para cá, ele é mineiro. Ele disse: ô pastor, ô senhor, e se nascesse uma célula aqui e nós plantássemos uma igreja como Coimbra? Eu disse: estou dentro, meu filho. Vou aí uma vez por mês, dou ceia para vocês. Depois vou de 15 em 15 dias até Deus levantar um líder. E a gente planta a igreja. Onde for. E a igreja aí em Coimbra? Não, vai continuar. Não estou dizendo que eu vou sair de Coimbra, não. Lá tem líderes que podem pregar na minha ausência, mas eu estou dentro. Vamos embora. Bora até as últimas consequências. Porque Jesus não nos tirou, nos prometeu conforto, mas capacitação para a missão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por mais que esteja ruim, por mais que você esteja ganhando pouco ou você esteja desempregado, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vai sair da zona de conforto pelo reino de Deus ou vai continuar no mundo que você está construindo para você mesmo? O fantástico mundo de alguém. Vai chegar um momento que Deus vai provar a sua fé. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. A diretoria desta igreja se reuniu. E nós descobrimos que nós tivemos quase 300 visitantes no ano passado. Onde é que estão essas pessoas? E aí começamos a mandar mensagem, começamos a ligar, e pasme, a maioria deles disseram: aí não tem estrutura, pastor, não tem lugar para estacionar carro, não, a gente fica rodando o tempo todo, fica difícil, a gente estaciona, vem para o culto e fica com medo de ser multado. E aí nós chegamos a uma realidade, precisamos sair daqui urgentemente, bateu no teto, a igreja não tem mais como crescer. Só que tem um problema. Não é só sair daqui. Os pastores moram aqui. E aí eu recebi um telefonema do Rio. Como é que está a igreja? Está tudo bem? Olha, nós estamos nos reunindo. Agora eu vou abrir para vocês, porque tudo já aconteceu, que nem tudo a gente pode abrir. Estamos nos reunindo aqui e com a reunião que vocês tiveram aí no Porto, nós decidimos que vocês precisam procurar um apartamento e alugar um apartamento para vocês, bom, confortável para você e sua esposa, porque vocês merecem pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Sabe o que eu disse? Negativo. A igreja precisa sair daqui, senão não vai crescer mais. E o pastor lá assustado disse: e vocês vão morar onde? Eu disse: não sei, mas a igreja precisa sair daqui. E aí quando começou a chover, vocês vão rir. Eu olhei pela janela e falei assim: Jesus, não dá nem mais para ir para debaixo da ponte, que as pontes estão tudo cheias. O que eu faço agora? Em 3 semanas, o Senhor providenciou um novo tempo e providenciou o apartamento para a gente morar. E o apartamento que a pastora queria. Em 3 semanas. Ontem já mandamos os documentos para o contrato e o proprietário disse assim: estamos muito tumultuados, minha esposa está viajando, eu não sei fazer contrato, estou cuidando dos meus 2 filhos pequenos, mas não se preocupe, com contrato, sem contrato, com documento ou sem documento, dia 16 vocês estão morando lá. Em 3 semanas, o Senhor providenciou tudo que a gente precisava. Vai chegar um momento que o Senhor vai provar a sua fé, vai tirar você da zona de conforto, e aí você vai ter que escolher. Isso não acontece só com os pastores, não. É com quem quer receber dunamis. É com quem quer ser testemunha de Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito não é um complemento da fé cristã. Ela é fonte de vida, de coragem e direção espiritual. Sem essa capacitação, o serviço a Deus produz apenas cansaço, frustração e esforço sem fruto. Não é isso que tem acontecido na vida de muita gente?
Estou cansado, pastor. Estou cansado. Preciso parar um pouco. Frustração. Irmão, vamos fazer... Ah, pastor, não... Ó, na outra igreja eu já fazia. Só me dei mal. Frustração. Pastor nem falava meu nome. E tu quer que fale teu nome para quê? Teu nome já está escrito no livro da vida. Já vai ser chamado no último dia. Tu quer que fale teu nome para quê? Está fazendo para Deus ou para você? Toda tentativa de cumprir a missão sem a dependência do Espírito Santo resulta em ativismo religioso, não em transformação espiritual. Às vezes a gente está no automático. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Um ativismo danado. Domingo é culto, é mídia, é projeção, é pregação. Ontem eu estava discipulando um pastor que está se mudando, está se transferindo para a nossa igreja. Ele é um reverendo da Igreja do Nazareno, tem o cargo mais alto da Igreja do Nazareno. Pediu desligamento para congregar com a gente aqui. E ontem eu estava discipulando ele. E ele mesmo falou assim, sabe o que estava acontecendo comigo, pastor? Eu estava lendo a Bíblia só para pregar. Eu estava no automático assim, ó. Tenho que pregar, eu tenho que ler. Tenho que pregar, eu tenho que ler. Tenho que ler porque tenho que pregar. Ativismo. Não em transformação espiritual. O propósito do poder, sabe qual é? Testemunhar a Cristo. E ser-me-ei testemunha. O poder não é para exaltação pessoal, mas para apontar Jesus com palavras, atitudes e coração transformado. As pessoas, às vezes, não querem te ouvir, mas elas estão te observando. Suas atitudes vão falar muito mais que suas palavras. Um grande pregador do século retrasado disse assim, pregue o evangelho e, se possível, fale. É com a vida, é com as ações, é com as pequenas coisas, nos pequenos detalhes, que as pessoas conhecem Cristo através de você. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês. O autor do livro é Bill Hybels e o título do livro é Quem é você quando ninguém está olhando? Trata do caráter humano. Anote aí. Vê se está disponível na internet gratuito. Se não tiver, compre. Bill Hybels. Quem é você quando ninguém está olhando? Maravilhoso. O meu ficou no Brasil, senão eu emprestava para você. Quem é você quando ninguém está olhando? Nos seus passos, o que faria Jesus? As pessoas que circulam você, que moram com você, que andam com você, que estudam com você, que trabalham com você, podem conhecer Jesus através de você? Porque eu já vi gente assim, ser crente como fulano, nunca. Prefiro ir para o inferno, ficar no mundo. Então, para que receber poder? Se eu sou explosivo, se eu maltrato a esposa, se eu maltrato os filhos, se eu não sou fiel ao meu patrão, se eu não chego atrasado no trabalho o tempo todo, se eu não honro meus pais, para que receber poder? Se eu não honro meus líderes, meus discipuladores, meus pastores, meus discípulos, para que receber poder? Se eu me levanto o tempo todo contra tudo e todos, se eu quero impor o meu pensamento, a minha opinião, o que eu mais faço aqui nesse púlpito, irmãos, e o que eu mais faço é me policiar para não opinar naquilo que Deus quer falar com a igreja, porque a Bíblia diz, Ezequiel 47, que a jarra, que a água, para se transformar num rio lá na frente, era um filete que jorrava do altar. Então é daqui que tem que sair, do altar, e tem que vir do céu, tem que vir de Deus, e não de mim.
ou quer quem seja que esteja aqui. O discipulado verdadeiro, ser testemunha de Jesus, no termo Marte, significa viver uma vida de tal forma que a própria existência confirma o Evangelho. Eu vou repetir para você isso, tá? Para você anotar. Ser testemunha de Jesus, no termo em que Jesus falou em Atos 1:8, Martes, significa viver de tal forma que a própria existência confirma o Evangelho. As pessoas olham para você. As pessoas olham para você. Nunca te viram, mas ao olhar para você, fala se tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa inspira confiança. E às vezes você é testado. Eu estava recém-chegado na cidade. Caleb era recém-nascido. E eu queria distribuir sopa. E tinha um mercado de legumes lá. Só vendia legumes e fruta. E eu fui perguntar à dona do mercado se não podia doar aqueles legumes mais machucados e tal, para a gente fazer um sopão. E ela disse, eu sou católica. Eu disse, eu também. Ela disse, mas você não é pastor? Eu disse, mas eu sou católico. Só não sou apostólico romano. Mas sou católico. E ela disse, vou pensar. Dias depois, Caleb tem 23 anos, eu fui comprar fralda descartável. E dei uma nota de R$50 para pagar a fralda. Ela me deu a fralda, me deu o troco, eu coloquei no bolso e fui embora. Andei uns 50 metros, parei, pensei, foi o Espírito Santo que me tocou. Tirei o dinheiro do bolso, contei e tinha R$55. Eu pensei, ora, se eu comprei a fralda, dei uma nota de R$50, uma exposição e a fralda custa 10, ela tinha que me devolver 40, ela me devolveu 55. Voltei, ela estava parada na porta do mercado assim, ó, olhando. Dona Maria, e eu voltei. Ô, Dona Maria, a senhora me deu o troco errado. Ela disse, eu sei, eu só estava ali testando. O senhor pode vir buscar os legumes, tá? E não vai ser dos machucados, não. Vai ser da prateleira, vai ser os bons. Eu falei, não faça mais isso. Que eu podia ter ido para casa, não contava o dinheiro, só ia achar que eu era desonesto. Não é assim que se testa as pessoas, Dona Maria. É com o tempo, com a convivência. Discipulado verdadeiro não é apenas transmitir o conteúdo bíblico, mas é formar pessoas cuja vida evidencia Cristo diariamente. A missão começa perto de onde se expande. Vamos concluir, irmãos. A missão nasce de uma promessa divina. O cumprimento depende do poder do Espírito. O objetivo é testemunhar a Cristo. O resultado é a expansão até os confins da terra. Todas as verdades presentes no ensino do texto bíblico. A igreja primitiva não cresceu por estratégia humana, mas porque estava cheio do Espírito Santo e comprometida com a missão. Hoje, o Espírito Santo continua disponível. E a pergunta é, se Deus quer agir, e se estamos dispostos a depender dele e viver como testemunha, por que nos sentimos tão cansados e impotentes e impossibilitados de fazer aquilo que Deus quer conosco? Vamos ficar de pé? Para quem está cansado de servir com a própria força, para quem deseja viver uma vida que realmente aponta para Jesus, para a igreja decidir assumir o chamado de fazer discípulos. Uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas cresce, ela se multiplica,
ela forma discípulos que transformam o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não apenas cresce. Nós não queremos encher esse lugar de pessoas. Nós não queremos encher o próximo lugar de pessoas. Nós queremos encher esse lugar de discípulos, de multiplicadores do reino de Deus. Das pessoas olharem para você e querer ser igual a você, porque você é igual a Cristo. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições e incapacidades. Então, você tem que ser uma gota de azeite dentro de um copo d'água. O copo d'água é o mundo, mas a tua composição não pode se misturar com o mundo. Você não pode ser igual. Você é testemunha de Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, decida-se a ser diferente, a sair da zona de conforto e a testemunhar Jesus com a tua própria vida, com as tuas ações. Quando você estiver no meio deles, as pessoas têm que ver que você é diferente. Que você é uma pessoa que não comunga com os valores que eles comungam. E que você pratica os valores que eles desprezam. Você vai ser taxado disso ou daquilo, mas no final, quando eles tiverem problemas, sabe quem eles vão procurar? Você. Amém? Então eu faço um apelo a você nesta noite, através desse louvor, nessa manhã, através desse louvor. Saia daqui com o coração decidido. Eu vou ser testemunha de Jesus e vou ser o multiplicador do reino. Eu vou ser usado para transformar pessoas, ainda que eu tenha que abrir mão de algumas coisas e viver em santidade. Vamos adorar o Senhor.